Olá, meus irmãos. Novamente eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você costuma fazer planos em sua vida? Naturalmente, muitos no final do ano começam a pensar no seu calendário e todas as coisas que vai fazer no ano seguinte e data as viagens, data muitas vezes os trabalhos que tem a desenvolver. E nada de errado há exatamente com isso. Mas a gente precisa ter a consciência que nós somos seres limitados, que a gente não sabe o que o futuro esconde. Na realidade, a gente nem sabe o que é melhor realmente para a nossa vida. Assim, nós precisamos entender que a sabedoria não pode ser obtida sem o reconhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu gostaria de ler um texto com vocês que vai expressar exatamente essa verdade. Provérbios, capítulo 16, dos versículos 1 a 3 e o 9 também. Diz assim a palavra: É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie no Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E o 9, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Aqui a gente consegue ver também um grande contraste entre o homem e Deus. O homem, aquele que faz planos, aquele que prepara todas as coisas, que ele coloca tudo em ordem. Essa ordem, assim como numa batalha, o comandante vai e coloca as suas tropas ali no meio para poder guerrear depois. Ordem assim como na construção de uma fogueira, em que a gente tem que colocar a madeira da forma correta, da grossura certa, para que depois ela possa vir a acender. Só que o homem prepara todas as coisas, e é Deus quem traz a resposta de tudo. É Deus quem determina o que irá permanecer e o que se tornará propósito seu, algo que vai durar toda a vida e que Ele queria que acontecesse. Isso porque o versículo 2 vai dizer que a gente olha todas as coisas e acredita que isso é puro, que isso é correto, que isso é certo e não tem nada de mal em fazer. Só que Deus, Ele vai muito mais do que está escrito no papel. Ele analisa as nossas motivações, Ele analisa o nosso caráter, e com isso Ele vê o porquê a gente tem desejado tal plano. Então é por causa desse fator que no versículo 3 Ele vai dizer: confia no Senhor tudo o que tu faz. E a ideia de confiar aqui é como se fosse rolar sobre algo. Eu colocasse uma pedra numa descida e naturalmente ela fosse descendo. Eu entrego ao Senhor tudo o que eu tenho pensado, tudo o que eu tenho planejado, e deixo que Ele cuide de todas as coisas. Eu queria chamar a atenção de você de, antes até mesmo de elaborar os planos, você possa parar e analisar as motivações do seu coração. Analisar o porquê você tem pensado em cada um deles. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Porque se não tiver, existe alguma coisa de errado no meio, já deixe de lado, porque isso não há de agradar ao Senhor. Como Hernandes Dias Lopes vai falar, não é a nossa vontade que deve prevalecer no céu, mas é a vontade de Deus que deve ser realizada aqui na terra. Por isso, entregue os seus planos ao Senhor e confie nele. Que Deus nos abençoe.